Hoje vamos falar sobre a letra C, né? Talvez seja um dos vídeos mais longos dessa série, porque existem muitos termos no marketing digital que nós utilizamos a letra C. Lembrando, a gente está seguindo uma série. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link com a playlist de todos os vídeos dessa série que a gente está gravando sobre os termos mais comuns utilizados dentro do marketing digital. E a lista que eu vou criar aqui também, lembrando, está aqui na descrição também. Tá? Então vamos lá, como eu falei, é uma lista um pouco grande hoje. E vamos começar aqui sem mais delongas. A primeira palavra é o CAC, né, o custo de aquisição do cliente. Quanto que eu estou pagando para adquirir cada cliente? Então eu fiz uma venda lá de R$100 mil de um imóvel. Quanto que eu paguei, né, em termos de anúncios online, para conseguir aquela venda? Tá lá, essa métrica mostra quanto a empresa gastou para conseguir esse novo cliente, valendo tanto para outbound quanto para inbound. Outro termo comum, principalmente na área de conteúdo, é esse aqui, ó. O calendário editorial. Você vai criar um calendário para definir as postagens que você vai trabalhar. O que eu vou postar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, da semana que vem, da outra semana e assim por diante. Tá lá. É um roteiro de produção de conteúdo para você manter ali os conteúdos que você vai postar ao longo do tempo. Então você não vai lá, hoje eu vou postar qualquer coisa, aí chega amanhã eu vou postar qualquer coisa. Não, você precisa se organizar. Você vai se organizar para definir o que você vai postar durante um certo período. O próximo termo também é um termo muito comum, que é a Call to Action, ou a CTA, né, a chamada para ação. O que você vai utilizar no final de um anúncio que você vai trabalhar para poder converter. Então, por exemplo, ó, se você gostou desse conteúdo, clica aqui, cadastre-se, clique para se matricular, saiba mais. Então essa chamada final é o que nós chamamos de Call to Action. Eu vou até colocar aqui um termo que eu lembrei, que eu não coloquei na minha cola, que é a copy. Tá? A copy é um texto persuasivo com o intuito de levar o usuário a uma ação. Então, quando você vai escrever um conteúdo, você precisa criar uma copy, né, uma forma de persuadir o seu usuário para que ele execute a ação que você deseja que ele execute. Se é se inscrever num link, se é comprar um produto, se é comprar um serviço, enfim. Você vai criar uma copy com o intuito de convencer esse usuário a executar aquela ação que você deseja que ele execute. Hoje, fala-se muito de copywriting, né? Eu resumi ali copywriting. E você tem o copywriter, que é a pessoa que escreve os conteúdos. Tá? É algo similar à escrita publicitária. Canais. Tem muita gente que costuma diferenciar a cópia é X, ou, enfim, são parecidos. Canais são os meios que você vai se comunicar com o seu cliente, com o seu público. Por e-mail, por WhatsApp, por rede social, por blogs, por sites e assim por diante. Então, numa estratégia, você sempre vai selecionar quais canais você vai atuar. O próximo, case. Então, você, por exemplo, é um gestor de tráfego, você é uma agência, você atende clientes. E vamos pensar que você atende clientes no nicho de e-commerce. E você já atendeu um ou dois clientes, e esses um ou dois clientes conseguiram ter ótimos resultados a partir daquelas ações que você empreendeu com ele. Então esse é um case de sucesso. É um caso de sucesso que você pode utilizar, por exemplo, comercialmente, com o intuito de vender para outras pessoas. Tá? Então basicamente essa é a ideia do case. Um outro termo que não é necessariamente do marketing digital, mas é muito comum nesse meio, que é o CEO, né, que é o chefe executivo, digamos aí, praticamente o presidente, é a pessoa que manda numa empresa. Então, quando a gente fala CEO, nós estamos falando aí do chefe, o dono não, o presidente. O próximo são chatbots. Hoje é possível trabalhar com sistema de atendimento através de robôs. Então, se você entrar, por exemplo, lá no Bradesco,
pelo WhatsApp, você vai falar com a Bia, né, que é o robozinho do Bradesco, e através dessa conversa com esse robô você consegue executar todas as ações que você precisa. Então hoje você pode criar robô de atendimento para telefone, para WhatsApp, para Telegram, para Facebook Messenger e assim por diante. O próximo é o Click-Through Rate, ou popularmente conhecido como CTR, que é a taxa de cliques. Então, por exemplo, eu fiz um anúncio lá no Google e o meu anúncio apareceu 10 vezes. 10 vezes. Eu tive 10 impressões, meu anúncio apareceu 10 vezes. Dessas 10, eu tive 2 cliques. Ou seja, a cada 10, eu tive 2 cliques. Eu tive um CTR de 20%. 2 dividido por 10 vezes 100. Aí você vai chegar na sua taxa de cliques, no CTR. É uma métrica muito importante para você analisar o desempenho das suas ações de marketing digital. Outro termo muito comum é o CMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, né? O Content Management System. É um sistema onde você consegue colocar os seus conteúdos sem depender de pessoas especializadas. O WordPress, que é uma plataforma de criação de websites, é um exemplo. Você entra no WordPress e por lá você consegue criar, né, o seu conteúdo e postar para que esse fique visível na internet lá dentro do seu site. Tá? Então, o CMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo que te dá autonomia para postar os seus conteúdos sem necessariamente precisar de alguém especializado para isso. CMO, Chief Marketing Officer, é o diretor de marketing de uma companhia. Então, se a gente tem o CEO, nós temos também o CMO. Próximo item. Conteúdo evergreen, aquele conteúdo que se você postar hoje, daqui 10 anos ele ainda vai ser útil, né? Não é um conteúdo que vai se defasar com o tempo. Tá lá. Pode ser referenciado ainda muito tempo depois de ter sido publicado. Okay? São excelentes devido ao valor de SEO. Então, por exemplo, se eu postei agora sobre o valor do dólar, daqui 2 dias essa informação já está defasada, ou daqui 1 dia essa informação já está defasada. Mas eu postei aqui um exemplo de como funciona um fluxo de caixa, né, falando de finanças. Esse exemplo ele pode usar hoje, pode usar daqui a 10 anos. Né, o fluxo de caixa dificilmente vai ter grandes modificações. Próximo conteúdo, próximo item, é o conteúdo pago. São os conteúdos publicados por meio de qualquer mídia, como por exemplo, você fazer anúncios no Facebook, Meta Ads, né? Banners, Google Ads, anúncios no Instagram, enfim, você fazer as suas campanhas, você fazer ali os seus anúncios. Você tem também o conteúdo próprio, tá lá, desenvolvido por meio de uma curadoria, pela própria marca para o seu público, ou seja, você vai lá e escrever um conteúdo no seu blog. Esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, por exemplo, no YouTube, é um conteúdo próprio, é um conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui. Tá? Próximo item, conversão. Conversão é aquela ação que você espera que o usuário faça, como por exemplo, preencher o formulário, fazer uma compra, assinar um boletim, assinar um teste e assim por diante. Existe uma grande confusão que as pessoas acham que conversão é só venda. Não, não é só venda. É o que você espera que os usuários façam. Próximo item, cookies. O cookie é uma forma de marcar o usuário para que num segundo momento você consiga identificar. Então, por exemplo, o usuário entrou no seu site. Vamos pensar que você está usando o Google Analytics. Aí o Google Analytics foi lá e colocou um arquivo no computador do usuário. Quando o usuário voltar, o Analytics vai identificar no computador do usuário, no navegador do usuário, se existe já um cookie instalado. Se existir, o Analytics consegue identificar que aquela pessoa está voltando a acessar um site, ou seja, é um usuário recorrente. Caso não haja cookie, é um novo usuário. Então, através do cookie, que eu consigo identificar quem é o usuário, entre outras situações. Por exemplo, consigo fazer remarketing através de cookies. Próximo item. Core Business. O que é o Core Business? É o negócio principal da empresa. E pelo fato de ter um Core Business, muitas pessoas acabam terceirizando outras situações, como por exemplo o marketing digital.
Então você pega lá, por exemplo, um cabeleireiro. Qual que é o core business? Cortar cabelo. Então o foco dele vai ser cortar cabelo. O foco dele não vai ser fazer campanha de Google Ads ou vai ser trabalhar com contabilidade. Isso aí ele vai terceirizar. Ele vai focar naquilo que ele é bom. Então essa é a ideia do core business. Próximo item. CPA. Custo por aquisição. Quanto que eu estou investindo, quanto que eu estou pagando para adquirir uma venda. É similar ao CAC, né? Quanto que eu estou pagando. É importante ter essa informação para eu entender se está compensando fazer aquela ação que eu espero, que eu estou fazendo. É importante eu ter essa informação para entender se o que eu estou gastando para fazer uma venda está sendo compatível, está valendo a pena e eu estou gerando lucro. Por exemplo, eu vendi um produto de R$100. Eu tenho R$50 de custo. Teoricamente, os outros 50 seria lucro. Porém, eu tenho um CPA de 60. Eu consigo analisar desde que eu tenha essas configurações bem definidas. Eu consigo analisar isso, se eu tiver essas configurações bem definidas, nos meus relatórios. E aí, com isso, eu vou saber se aquela campanha está valendo a pena ou não. Então, o CPA é uma das informações, talvez a informação mais importante dentro dos relatórios de campanhas pagas, dentro dos relatórios de marketing digital. Próximo item é o CPC, custo por clique. Quanto que eu estou pagando por cada clique no meu anúncio, seja no Google Ads, seja no Facebook Ads, seja em qualquer outro meio de publicidade que me dê a possibilidade de utilizar esse tipo de estratégia de clique. Então eu sempre vou pagar quando alguém interagir, quando alguém clicar nos meus anúncios. CPL, custo por lead. O que é o lead? Lead é o cadastro do usuário. Quanto que eu estou pagando por cada cadastro? Então é importante também, se o seu objetivo é gerar leads, entender essa situação. Quando a gente vai trabalhar com campanhas, muitas vezes as ferramentas me dão duas opções de estratégias de lance. Eu utilizo ou CPC, que é o custo por clique, ou CPM, que é o custo por mil. Então, basicamente, se eu utilizar o CPM, a ferramenta de publicidade faz uma estimativa de quanto eu pagaria por 1000 impressões. Então, por exemplo, ela faz uma estimativa que eu vou pagar R$100 por 1000 impressões. Mas eu tive somente 10 impressões. Então, ele vai calcular o valor compatível para 10 em cima daqueles R$100. Então, nesse caso aqui, se eu utilizar o CPM, independente de eu receber o clique, se o meu anúncio aparecer, eu vou pagar por isso. Esse é o CPM, o custo por 1000. O próximo é o CR. Deixa eu postar aqui. Taxa de conversão. Quanto que eu estou percentualmente tendo de conversão em relação às minhas ações? Então, por exemplo, eu tive 100 acessos, desses 100 acessos, 10 pessoas preencheram o formulário. Ou seja, realizaram aquela conversão, aquela ação que eu quero que elas realizem. Então eu faço a divisão dos 10 que preencheram pelos 100 que clicaram e entraram. Fazendo essa divisão, multiplicando por 100, você vai chegar na sua porcentagem de taxa de conversão. Um termo que tem ganhado bastante espaço também são os criativos. O criativo nada mais é do que um anúncio, só que hoje as pessoas começaram a utilizar esse termo para substituir o nome anúncio. Então, quando a gente fala de criativo, pense que nós estamos falando do anúncio. Muita gente fala que o criativo é só a imagem do anúncio, tá? Então, criativo igual anúncio. CRM é um sistema de relacionamento com o cliente, Customer Relationship Management. Então, dentro do CRM, você coloca todas as informações do seu cliente. E com o tempo, você vai conseguir identificar de onde que ele é, qual o nome dele, o que ele geralmente compra, né, os seus hábitos de compra. Ou seja, você tem uma série de informações relacionadas ao seu cliente. Tem até um complemento aqui, ó. Para você fazer uma boa gestão. Então, por exemplo, você é uma pizzaria e tem um CRM. Aí o cliente sempre te liga lá. Depois de 5, 6 ligações, você já tem uma noção do que ele quer. E aí quando ele te ligar de novo, ele vai pedir a pizza e você vai falar: e o restaurante, e o refrigerante de laranja não vai levar hoje? Por que você sabe que ele gosta de refrigerante de laranja? Porque no seu CRM, historicamente, ele sempre compra esse tipo de produto. Próximo item, o CRO. Olha lá.
Otimização de taxa de conversão. Aqui é algo mais avançado dentro do marketing digital, onde o seu objetivo é identificar onde você está tendo sucesso, onde você está tendo bons resultados, e com isso expandir os seus resultados, focando onde você tem os melhores resultados. Por exemplo, eu fiz uma campanha para o Brasil todo e eu identifiquei que no Pará eu tenho os melhores resultados. Então eu diminuo, por exemplo, o orçamento nas outras regiões e aumento no Pará. Porque segundo os meus relatórios, o Pará tem dado um bom resultado. Cross-selling são as vendas cruzadas. Né? Então, por exemplo, a pessoa comprou lá um tênis, você vai oferecer para ela uma meia também, né? Com o intuito de aumentar aí o ticket de uma venda. Muita gente também trabalha com o famoso order bump, nesse sentido. Próximo item, CSS, que é um sistema aí para as pessoas que criam websites, que trabalham com HTML e tudo mais. A função do CSS é dar vida a um site. Então eu vou colocar cores, eu vou mudar o layout, eu vou mudar o estilo da fonte, entre outras situações. Eu costumo dizer que a diferença entre o HTML e o CSS no site é igual numa construção. O HTML foi lá e subiu o prédio, e o CSS foi lá e pintou as paredes, colocou a janela, fez toda a decoração e assim por diante. Então o HTML cria a estrutura do site e o CSS dá vida, né? Como eu falei, coloca cor, trabalha layout, fonte, entre outras situações. Beleza, pessoal? Lembrando, eu vou deixar esse conteúdo aqui na descrição e também a playlist com todas as letras aí do nosso alfabeto relacionado ao marketing digital. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.